Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, então, hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre geometria plana. Hoje vamos estudar, então, a relação do triângulo retângulo versus o teorema de Pitágoras. Então, como estudamos na aula passada, né, vimos que o único triângulo onde os seus lados possuem nomes especiais é o triângulo retângulo. Nele nós temos várias relações métricas, né, relacionadas à medida de seus lados. E uma das mais importantes, é o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, tá? É um dos mais famosos teoremas da matemática. Ele se relaciona com as medidas dos lados do triângulo retângulo. Então. E sabemos que o triângulo retângulo ele é chamado de retângulo porque ele possui um ângulo reto. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. O teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos, mais importantes e mais utilizado na matemática. Ele é imprescindível na resolução de problemas da geometria analítica, geometria plana, geometria espacial e na trigonometria. Então, a partir aqui do 9º ano, a gente vai se deparar com esse teorema de Pitágoras, vocês vão ter que aplicar ele. Lá no ensino médio também, todo ensino médio ele vai aparecer. E quem vai fazer graduação, faculdade também, seguindo a área de engenharia, né, ou matemática, física, sempre vai aparecer. Então, absorver bem os conceitos agora para futuramente saber utilizá-lo e aplicá-lo sempre que ele aparecer, que for necessário usar para resolver várias situações e problemas. Então, um pouco da história de Pitágoras. Então, Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. e faleceu em 490 a.C. Então, ele viveu 80 anos. Ele estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Também ele fundou a escola pitagórica, que é também chamada de Sociedade Pitagórica, onde que inclui estudos de matemática, astronomia e música. Então, o que Pitágoras descobriu com relação à medida dos lados do triângulo retângulo? Esse famoso teorema aí. Teorema significa uma coisa que foi descoberta, né? E que ela é provada, constatada, né? Que ela existe de verdade. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa, que é aqui a hipotenusa, né? É igual à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos aqui. Então, vai ser... Aqui a gente faz a dedução da fórmula, então, né? Hipotenusa ao quadrado, que foi representada pelo A minúsculo aqui, é igual ao cateto oposto ao quadrado, aqui cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. E o cateto oposto é representado pela letra B e o cateto adjacente pela letra C. Então, assim ele formulou a tão famosa fórmula de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A minúsculo representa a hipotenusa, que antes da igualdade, e o B e o C representam os dois catetos, né? Aqui, depois da igualdade, que é a primeira parte da expressão aqui na hipotenusa, e a segunda parte é os dois catetos, então, sempre elevado ao quadrado.
certo? Tá bom? Vamos desenvolver um exemplo aqui, por exemplo. Considere um triângulo com suas medidas. Hipotenusa 5 centímetros, o cateto adjacente 4 centímetros e o cateto oposto 3 centímetros. Então, aplicando a fórmula do teorema de Pitágoras, aqui vamos desenvolver. Vai ficar 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora vamos primeiro calcular as potenciação aqui, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, antes da igualdade aqui, podemos usar 25. E somando os dois catetos aqui, 9 mais 16, vai dar 25. E aqui está dizendo para nós, 25 é igual a 25? Verdadeiro, né? É verdade. Então, esse triângulo aqui, com essas medidas aqui dos seus lados, é um triângulo retângulo. E podemos provar também através dessa imagem aqui embaixo, dessa figura aqui, que Pitágoras também fez a comprovação e aprovação que realmente esse teorema é verdadeiro. Então, aqui na imagem de baixo, nós temos aqui, ó, esse cateto lado aqui, ou cateto oposto, ele tem 3 centímetros. Então, o que ele fez? Ele puxou um quadrado aqui de 3 por 3, dividindo aqui em 1 e 1 centímetro. Aqui, então, aqui temos 9 quadrados. Aqui no outro cateto, que era 4 centímetros, ele puxou um quadrado de 4 por 4, que ao total vai dar 16 quadradinhos. Aqui na hipotenusa, ele puxou, que é 5 centímetros, ele fez o quadrado de 5 por 5, que vai ter 25 quadradinhos, né? Então, ó, esses dois catetos, eles vão sobrepor aqui, vai dar exatamente igual o quadrado da hipotenusa. Ó, tem 25 quadradinhos, e aí somando aqui esses dois aqui, 16 com mais 9, também vai dar os 25 quadradinhos. Então, com isso, Pitágoras provou que a área dos quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo referente aos catetos equivale à área do quadrado construída ao lado da hipotenusa. Então, foi o que eu falei. A área desses dois catetos aqui é a mesma coisa do que a área da hipotenusa. Entendido? Também o Pitágoras denominou esses triângulos que são perfeitamente assim, de triângulo pitagórico, né? Que é quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros positivos. O triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Neste caso, os catetos e a hipotenusa são denominados de terno pitagórico. Terno porque tem 3 números, né? O A, o B e o C. Ou a hipotenusa e os 2 catetos. Ou trio pitagórico, né? Que é a mesma coisa, 3. Daí, para fazer a verificação desses 3 números, do terno ou do trio pitagórico, você faz a comprovação através do teorema de Pitágoras, da fórmula aqui, né? Desenvolvendo o cálculo aqui, a hipotenusa tem que dar o mesmo valor dos 2 catetos aqui elevado ao quadrado. Então, um dos trio pitagórico mais conhecidos é os 3 números aqui, 3, 4 e 5, né, que vem lá desde o princípio, desde o início, quando Pitágoras descobriu o teorema de Pitágoras. Que a hipotenusa é 5, o cateto maior é 4 e o cateto menor é 3. É interessante notar que os múltiplos desses números também formam um terno pitagórico. Por exemplo, se multiplicarmos aqui todos esses números aqui por 3, né, que são os múltiplos de 3, no caso, obteremos os números, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 5, 15, que vai formar um outro terno pitagórico. Né?
Além desse primeiro aqui, existem uma infinidade de outros termos pitagóricos. Podemos citar esses exemplos aqui, o 5, 12, 13, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 12, 35 e 37. Então, tem infinitos aí, né? Você pode ir descobrindo, né? Vamos praticar, então, resolvendo alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Verifique se o triângulo de lados medindo 4, 7 e 12 é um triângulo retângulo. Então, para verificar, tem o quê? Colocar os números aqui no teorema de Pitágoras, na fórmula dele, e ver se realmente fecha com o que diz o teorema, que a hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos dois catetos aqui. Então, pela lógica, que não deu quem que é a hipotenusa, quem que é os catetos, né? Mas sempre pela lógica, o número maior vai sair, corresponde à hipotenusa, né? Então, a hipotenusa aqui é 12, vai ficar 12 ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Calculando as potências aqui, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 147. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 4 vezes 4, 16. Então, vai ser 144 a hipotenusa, somando os dois catetos aqui, dá 65. Daí aqui a gente faz a seguinte pergunta: 144 é igual a 65? Não é, né? Então, é falso. Então, esse triângulo, ele não é um triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo qualquer. Assim fica provado, né, que você consegue diferenciar ou descobrir se o triângulo é retângulo ou não. Para ser retângulo, que no lado direito tem que dar o mesmo valor do lado esquerdo da hipotenusa aqui. Certo? Exemplo 2. Calcule a medida da hipotenusa para o triângulo retângulo ABC com o ângulo reto em B, aqui, né, o ângulo reto, sendo que os catetos A e B, aqui, mede 6 centímetros e B e C mede 8 centímetros. Então, eu quero descobrir o valor, quanto mede a hipotenusa aqui, que é o x. No caso, vai ser representado pelo A aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, substituindo aqui na fórmula do Pitágoras, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Calculando as potências aqui primeiro, x ao quadrado, 6 vezes 6, 36, e 8 vezes 8, 64. Fazendo a soma dos dois catetos, vai ficar x ao quadrado igual a 100. Agora que nós temos uma potenciação, agora temos que fazer a operação inversa da potenciação. Qual que é? É a radiciação, ou seja, a raiz quadrada. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então a medida da hipotenusa aqui vale 10 centímetros. Perfeito? Exemplo 3. Calcule a medida do cateto AB, aqui agora. Então eu vou chamar de x, porque eu não sei, né? Com ângulo reto em B também aqui. Sendo a hipotenusa medindo 10 centímetros. E o outro cateto BC aqui, 5 centímetros. Então também, vamos aplicar na fórmula de Pitágoras. A hipotenusa que corresponde ao A vai ficar 10 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Calculando aqui, então, primeiro as potenciações. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais x ao quadrado. Virando a equação aqui, porque eu quero descobrir o x ao quadrado aqui. Então, vou trazer o 25 para cá, o 25 que muda de sinal. Fica x ao quadrado igual a 100 menos 25. 100 menos 25 vai dar 75. Operação inversa aqui, x ao quadrado é a potência, a radiciação. Então, x igual a raiz quadrada de 75. A raiz quadrada de 75 não é exata, é um número irracional, vai dar um número com vírgula, vai para o infinito, né? Então, geralmente se deixa dentro da raiz aqui o que sobra.
a gente faz a decomposição do número em fatores primos, né? Lembra que vocês fizeram lá desde o sexto ano, no sétimo ano, oitavo ano, faz aquela tabelinha, né? 75, final 5, né? Pode começar a dividir por 5, vai dar, ou por 3 também, né? Tanto faz. Se fosse 75 dividido por 3, vai dar 25. Daí 25 vai dividir por 5, que sobra 5, e 5 dividido por 5 dá 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. 5 ao quadrado, que você simplifica, né? Fica 5 só. Ou raiz de 25 é 5, sobra 5 raiz de 3. Ou você pode extrair primeiro a raiz quadrada do 3 aqui, né? E daí vai multiplicar pelo 5, que daí dá aproximadamente, então, 8,66 centímetros, né? Mas geralmente sempre fica, quando a raiz não é exata, a gente tem que fatorar a raiz, né? Para simplificar ela. Daí ela fica dessa maneira aqui, daí você não perde, né? A medida aqui fica exata. Por exemplo, aqui vai para o infinito, né? Daí ela não fica perfeitamente exata, mas, né, serve também. Outro caso que é usado no Teorema de Pitágoras é para calcular a altura de um triângulo isósceles aqui. Então, vimos nas aulas passadas os tipos de triângulo lá. Então, esse aqui é o isósceles. O isósceles tem dois lados de medidas iguais, né? E um diferente. Então, vamos usar o Teorema de Pitágoras para calcular a altura aqui, quando os lados medem 10 centímetros e a base aqui mede 12. Então, se eu traçar a altura aqui, eu vou dividir esse triângulo isósceles aqui em dois triângulos retângulos. Eu só puxei essa primeira parte para cá, só metade, né? Então, aqui vai ficar a altura, que corresponde a H. Esse lado aqui vai permanecer igual, né? Os 10 centímetros. Agora, esse aqui, como eu dividi ao meio aqui, vai ficar L dividido por 2, ou a metade do lado. Então, vou chamar aqui, ó, o H, que corresponde à letra C, lá do Teorema de Pitágoras, da fórmula de Pitágoras, porque está relacionado com esse ângulo aqui, né? Então, sempre o lado oposto corresponde à letrinha, né? Mas aqui o lado maior, ó, que está oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, eu vou chamar de A. Então, aqui vai valer, o A vale 10 centímetros. E aqui é o outro cateto, como ficou dividido por 2, o lado ficou pela metade, vou dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, o meu outro cateto, que corresponde à letra B, vai ser 6 centímetros. Então, aplicando aqui na fórmula do Pitágoras, vai ficar 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, e 6 ao quadrado, 36, igual a H ao quadrado. Então, eu quero descobrir o H, eu vou isolar. Vai ficar H ao quadrado igual a 100 menos 36. 100 menos 36 sobra 64. Então, operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, H igual a raiz quadrada de 64, e raiz quadrada de 64 é 8. Então, a altura desse triângulo aqui, ela mede 8 centímetros. Perfeito? Uma outra situação que a gente usa o Teorema de Pitágoras é para calcular a diagonal do retângulo ou do quadrado também, né? Então, vamos aqui primeiro do retângulo. Então, para calcular a diagonal aqui, né? Quando o comprimento mede 14 centímetros e a altura aqui, ou a largura, mede 8 centímetros. Então, vamos lá. A diagonal que vai corresponder à hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto aqui, ó. E os outros, e os catetos aqui, tanto faz, né? As letras podem mudar. Aqui pode ser o B e aqui pode ser o C. Ou pode ser o B aqui e o C aqui. A única letrinha que não pode trocar da fórmula é o A.
o A sempre, né, vai permanecer em frente ao ângulo reto, ou geralmente sempre é ao lado maior. Então, aplicando a fórmula, vai ficar d ao quadrado, aqui eu vou substituir o A pelo d de diagonal, 14 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vai ficar d ao quadrado, 14 vezes 14 dá 196, e 8 vezes 8, 64. Fazendo a soma dos dois catetos, vai dar 260. Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 260, que dá aproximadamente 13,12 centímetros. Então, a medida diagonal aqui vai ser 13,12 centímetros. Né? Viram que nem sempre a hipotenusa aqui é maior, né? Porque o comprimento aqui é maior. No caso, seria aqui o cateto oposto. Então, né? Sempre para diferenciar quem é, para identificar quem é a hipotenusa, vocês consideram o ângulo reto aqui. Ela está sempre no lado oposto ou em frente ao ângulo reto. E os outros dois lados são o cateto. Aqui, então, para descobrir a medida da diagonal do quadrado, de lado medindo 6 centímetros. Ó, aqui é o ângulo reto, ó. É o ângulo de 90 graus. Então, a diagonal está ali em frente, aqui, que corresponde à hipotenusa, ao azinho da forma. Então, vai ficar d ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, d ao quadrado igual a 36 mais 36. D ao quadrado igual a 72. D igual a raiz quadrada de 72, que dá aproximadamente 8,48 centímetros. Então, a medida aqui da diagonal desse quadrado tem 8,48 centímetros. Certo? Agora, então, tem as questões para vocês resolverem aqui, sempre aplicando o teorema de Pitágoras. Então, uma dica importante para saber como usar a fórmula do teorema de Pitágoras, primeiramente, sempre desenhar o triângulo retângulo. Você desenha o triângulo retângulo, né, com o ângulo reto, e depois vai colocando as medidas, né, conforme o problema está solicitando. Por exemplo, aqui, calcule a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo que tem seus catetos medindo 12 e 35. Então, aqui deu que a medida que eu tenho os dois catetos, então eu tenho que descobrir o A, o valor da hipotenusa. Então, jogando na fórmula, você vai chegar nesse resultado aqui, 37 centímetros. Questão 2. Uma praça tem a forma de um triângulo ABC, retângulo em A. Então, você desenha, né, o triângulo retângulo e coloca o ângulo A aqui no ângulo reto. Né? Então, cuja medida da hipotenusa é 25 metros e o outro cateto é 20 metros. Qual a medida do outro cateto? Ou o outro lado da praça. Então, também, aplica a fórmula, vai descobrir o valor de B aqui. Né? Questão 3 também, um ciclista percorre 100 metros de uma avenida em linha reta, né? Ele vai em linha reta, e depois ele vira 90 graus, então ele dobra retinho aqui. Daí você traça aqui, fica o triângulo retângulo. Né? E anda mais 50 metros em linha reta. E para. Calcule a distância do ponto inicial ao ponto final em linha reta. Então, ele fez o trajeto em linha reta, dobrou aqui, parou aqui. Eu quero saber esse comprimento aqui, daqui até aqui, do início até o final. Então, vai ser a hipotenusa, descobrir o valor do A. Então, sempre faz o desenho primeiro, desenha o triângulo retângulo e coloca as medidas dos lados, né? Fica fácil daí para identificar. Questão 4. Uma escada está apoiada numa parede a uma altura de 8 metros, sabendo que o pé da escada está afastado 6 metros. Qual o comprimento da escada? Então, digamos, aqui está a parede, né? Você vai colocar a escada aqui. Ó, formou o triângulo retângulo. Daí você tem aqui a altura da parede e a distância da escada aqui. Né? Então, você vai calcular aqui o comprimento da escada aqui, que vai ser a hipotenusa, correspondendo ao valor do A.
certo? Aqui também, questão 5. Um campo de futebol tem as seguintes dimensões: 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Quantos metros um atleta tem de caminhar para atravessar esse campo na sua diagonal? Então, o campo é um retângulo, né? Retângulo. Você vai calcular a diagonal aqui, né? Que vai ser a hipotenusa. Questão 6. Um avião, após decolar, voou 5.000 metros, sendo que a pista na parte da decolagem tem 3.000 metros. A que altura o avião se encontra nesse momento? Então, né, o avião vai seguindo aqui, ele vai reto, e daí ele começa a levantar voo aqui, ó. Só que a pista aqui continua, né? Então, vai formar o triângulo retângulo aqui, né? Daí você tem aqui quanto ele andou, voou aqui, que é os 5.000 metros. Aqui vocês têm os 3.000 metros. Quer descobrir a altura aqui, né? Um cateto aqui, que a hipotenusa vai valer 5.000 metros. Uma outra questão 7. Para uma porteira ou um portão ter rigidez, ele ficar firme, é colocada uma ripa na diagonal deles. O portão de um potreiro mede 1,20 m ou 1,20 metros de comprimento por 0,64 metros de altura. Qual é o comprimento da ripa ou da travessa para que esse portão fique firme? Então, né, ele tem 1,20 m de comprimento e 0,64 metros de largura, ou 64 centímetros, né? Então, ele vai formar um retângulo, né? Então, você vai calcular a diagonal dele aqui, né? Que corresponde ao A. Questão 8. As dimensões de um retângulo têm por medidas em centímetro 2 números inteiros consecutivos. Sabe-se que a diagonal mede 29 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Então, você vai fazer o retângulo, né? Daí você tem a medida da diagonal aqui, que vale 29. Daí, você tem que descobrir a medida do comprimento do retângulo e da altura aqui, né? Está dizendo que são dois números inteiros consecutivos. O que é consecutivo? É que um vem depois do outro. Digamos, 26 e 27 são consecutivos. 18 e 19 são consecutivos. Aí você vai ter que descobrir, né? E pode descobrir pela lógica ou jogando na fórmula de Pitágoras. Depois você vai calcular o perímetro, né? O que é o perímetro? A soma dos quatro lados do retângulo, que daí você descobre o comprimento e a largura aqui. Depois faz o cálculo do perímetro, que é a soma dos quatro lados. Questão 9. Uma torre sustentada por 3 cabos de aço de mesma medida, de 30 metros, e os ganchos que prendem esses cabos estão afastados 15 metros do centro da torre. Calcula a altura dessa torre. Então, né, digamos aqui a torre, e daí ela tem os cabos de aço para sustentar ela aqui, né? Isso aqui vai representar a hipotenusa, que são 30 metros. E aqui embaixo, a distância do pé da torre para fixar os cabos tem 15 metros. Então, é um cateto. Você quer descobrir o outro cateto aqui. Então, faz um desenho, fica bem fácil de identificar. Daí aplica a fórmula do A ao quadrado igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Questão 10 e última. As rodovias R1 e R2 são perpendiculares e se cruzam no ponto M, né? As distâncias de AM tem 60 km e DBM tem 80 km. Qual a distância da rodovia R até a rodovia R1 até a rodovia R2? Então, perpendiculares é que elas se cruzam, né? Então, você vai traçar elas aqui, que vai formar o ângulo reto, né, no ponto M.
E daí quer saber a distância daqui até aqui, que vai corresponder à hipotenusa. Certo? Então, bons estudos, boa semana. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp aí que o professor está disponível. Valeu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.